Você é um homem de ação. Você vive a vida ao máximo, encara seus medos e corajosamente segue seu próprio caminho. Quando a vida te derruba, você se levanta mais uma vez, todas as vezes. Você não é facilmente dissuadido e derrotado. Você é robusto, resistente e forte. Esta é a sua vida. Este é quem você é e isso é o que você vai se tornar no final do dia. E depois de tudo que for dito e feito, você pode se chamar de homem. Fala, forjados, bem-vindo mais uma vez à Forja Diária. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de uma pergunta que foi feita ontem na caixinha de perguntas e também de um bate-papo que eu tive com um dos meus mentorados. E o assunto é o seguinte: muitas vezes eu vejo homens, mulheres, mas como aqui nós sempre estamos falando com homens, muitos homens falando assim: olha, eu gostaria de ter uma resposta de Deus, nós devemos esperar em Deus ou não, nós devemos buscar a orientação de Deus sobre aquilo que nós devemos fazer. E logo de cara, deixa eu deixar bem claro, obviamente que nós precisamos colocar Deus à frente das nossas decisões, daquilo que nós gostaríamos de fazer, das nossas ações, das nossas atitudes, mas algumas coisas que nós precisamos ter bastante clareza, forjados. Primeiramente, se nós entendemos que nós estamos submissos ao senhorio e à soberania de Deus, e nós entendemos que nós entregamos as nossas vidas nas mãos de Cristo, então nós entendemos que Cristo vai nos conduzir pelo caminho que Ele deseja que nós caminhemos, correto? Então, se eu entendo que a minha vida está agora sendo dirigida pelo próprio Deus, eu entendo que Ele vai me levar para o lugar que Ele deseja me levar. Segundo ponto que a gente precisa ter em mente, muitas vezes eu vejo muitos homens sempre buscando a decisão, a orientação, a resposta de Deus, como se estivesse esperando que Deus descesse dos céus, pegasse pelas suas mãos e os levassem para o caminho que Deus quer que eles, então, se dirijam. E muitas vezes Deus sim pode fazer isso, não estou dizendo que Deus não pode fazer isso, mas nós temos que ter em mente que muito daquilo que nós queremos decidir, ou queremos fazer, ou queremos realizar, já foi nos instruído, já foi ordenado pelo próprio Deus, ali nas Escrituras, para agirmos, para fazermos. Nós não temos que esperar Deus, muitas vezes, nos dar uma resposta de forma sobrenatural, ou pegar pela nossa mão e nos levar para onde Ele quer que nós, então, caminhemos. Como, por exemplo, poxa, eu quero servir na minha igreja, eu quero abençoar as pessoas, eu quero ensiná-las, eu quero, então, ajudar essas pessoas a caminhar com Cristo, a conhecer o Evangelho, a equipá-las. Bem, isso já é uma ordem de Deus para as nossas vidas. Essa é a ordem do ide, levai o Evangelho para toda criatura, abençoar, curar, pregar, ensinar, isso já é uma ordem. Você não tem que ficar esperando Deus descer da montanha, descer do céu, pegar pela sua mão e levá-lo para esse lugar, porque isso já é uma ordem dada pelo próprio Deus. Como também, por exemplo, olha, eu gostaria de comprar um carro, mas eu vou colocar isso diante de Deus, para Deus então me levar para o carro certo. Ok, não existe nada de errado com isso. Ou se eu tenho que comprar ou não aquele carro, bem, entenda, Deus já te deu um emprego, Deus te deu um salário, Deus te deu a capacidade para gerar renda. Então, obviamente que Deus quer te dar um carro, obviamente que Deus quer que você tenha um carro, para então não apenas você abençoar a sua família, mas também abençoar outras pessoas, porque através desse carro você vai poder abençoar outras pessoas, você vai poder edificar outras pessoas, você vai poder ajudar igrejas, você vai poder ajudar ONGs, você vai poder ajudar centros de caridade, tendo uma condução. Então entenda, homem, nem sempre Deus precisa pegar você pela mão como se fosse um menininho, pegar eu pela mão como se fosse um garotinho e nos levar para o lugar que Ele quer que nós caminhemos. Isso é muitas vezes uma fé infantilizada. Como se Deus tivesse que vir até nós toda vez e falar: olha, meu queridinho, olha, vamos por esse caminho, né? Vamos por aqui. Como se Deus tivesse que dar todos os detalhes para nós daquilo que nós devemos fazer. Como se tudo que eu faço, eu tinha que, então, esperar que Deus novamente descesse dos céus, pegasse pelas minhas mãos e me levasse até o destino. Só que muitas vezes nós esquecemos que as ordens que nós temos que obedecer, aquilo que nós temos que fazer, principalmente no que se refere ao Evangelho, a levar o Evangelho, a ajudar, a servir, a proteger, a presidir, isso já está no mandato
original, dado e ordenado pelo próprio Deus. Você servir, você ajudar, você abençoar pessoas, você edificar, você equipar, você pregar, você ensinar, isso já é uma ordem direta para os nossos corações. Já está nas Escrituras. Você fazer isso não vai contra os valores do reino, não vai contra os princípios. Você está contribuindo com o reino, você está avançando com o reino ao fazer isso. Então, a gente tem que parar, homens, muitas vezes, de viver uma fé infantil em achar que Deus tem que nos dar todos os detalhes, tem que pegar nas nossas mãos e tem que nos levar para o caminho que Ele quer que nós, então, caminhemos, que nós cheguemos. Isso não é uma realidade na Bíblia. Jesus, quando Ele chegava nos seus discípulos, Ele chamava, Ele falava, olha, como Ele chegou para Pedro, Ele falou assim, venha, me siga, eu farei de você pescador de homens. Imagine Jesus chegando para você e falando isso. Imagine você ter que largar a profissão que você teve, que era dos seus pais, que agora é sua e que será eventualmente dos seus filhos. Você larga tudo e você segue esse homem que chega para você e fala, olha, me segue, porque agora eu farei você pescadores de homens. Como assim? Como assim pescadores de homens? Que loucura é essa? Que homem é esse? E o que Pedro fez? Pedro não ficou, olha, Senhor, não, peraí, o senhor tem que me contar todos os detalhes. Primeiro eu tenho que então conversar com a minha esposa, deixa eu fazer uma oração aqui para ver se realmente o seu pai quer que eu faça isso. Não, Pedro esteve ali, Senhor, vamos lá, vamos em frente, porque eu confio em ti. Abraão, Deus chegou para Abraão e falou, cara, larga a sua parentela, deixa o povo aí, deixa seu pai, deixa a casa do seu pai, pega sua esposa, pega suas posses e vamos embora. Vamos embora para a terra que eu tenho preparado para você, que eu mostrarei para você. Deus não abriu ali todo um plano para Abraão e falou, olha, isso que vai acontecer, essas são as tribos com quais você vai ter que lutar e guerrear para conquistar a terra, essas são as estratégias que você tem que usar. Não. Deus chegou para Abraão e falou, largue sua parentela, deixe para trás a casa do seu pai e vamos comigo. Porque a sua fé, homem, a minha fé, é testada nisso. E em confiar em Deus. A fé está nisso. Em confiar que Deus tem o melhor. Então, se você está indeciso sobre o que você vai fazer, ou como você tem que fazer, ou com quem você tem que falar, ou se você deve comprar ou não, bem, a primeira coisa que você precisa ter em mente é se você está cultivando diariamente um relacionamento com Deus. Se o Espírito de Deus habita em você, então você entende que as decisões que você tomar, aquilo que você falar, como você conduzir a sua vida, vai estar fundamentada nessa realidade, que o Espírito de Deus está guiando você. Mas isso é só viabilizado através de um relacionamento íntimo com Deus. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é aquilo que eu já mencionei. Se aquilo que eu estou fazendo, se aquilo que eu quero fazer, se a forma como eu quero agir está alinhada com os valores e princípios do reino, então eu estou lutando a favor do reino, eu estou avançando com o reino. Não tem como ser algo maléfico, não tem como ser algo do inimigo. Se você está contribuindo com a edificação do reino, então obviamente que é o que Deus quer para a sua vida, porque isso é o que Deus quer para o reino. Deus quer que o reino dele avance. Deus quer que o reino dele alcance pessoas, transforme pessoas, traga-os para o arrependimento, para um resgate, para uma transformação de vida, de coração. Então, homem, pare de andar em uma fé infantilizada, onde você acha que Deus tem que pegar você pela mão e tudo e levá-lo para o destino que Ele quer que você chegue. Comece a agir entendendo que Deus tem o melhor para você, que Deus quer usar você e que esse é o seu propósito. Comece a agir, confie em Deus. Confie em Deus. A sua vida está nas mãos de Deus, está nas mãos de Cristo. Então, haja dessa forma, viva dessa forma, com essa realidade em mente. E Deus fechará as portas que Ele terá que fechar. Deus não impedirá que você caia em armadilhas, se Ele tiver que impedir. Deus levará você, assim como Ele levou o povo ali do Egito, no Êxodo, Ele colocará diante de você uma coluna de fogo, uma coluna de uma tempestade, para guiar você. Ele fará o que for necessário para guiar você, mas você tem que estar caminhando com esse Deus.
Não adianta você não caminhar com esse Deus e quando você precisar tomar uma decisão importante na sua vida, você apenas naquele momento se ajoelhar ali diante da sua cama e falar: Deus, me mostra um caminho. Deus, me prova que é por aqui que eu tenho que ir. Então que paremos de viver uma vida infantil, uma fé infantil. Como Paulo fala, vamos parar de ser meninos, vamos começar a ser homens e viver uma fé corajosa, uma fé com ousadia, uma fé sabendo qual é o nosso mandato e o nosso chamado. Essa é a mensagem de hoje, forjados. Espero que isso tenha sido absorvido pelo seu coração, que você viva essa realidade, coloque isso diante de Deus e peça para que Ele te dê sabedoria para conduzir a sua vida como um adulto, como um homem e não como um menino. A gente se fala amanhã. Avante, forjados!